A alma livre não nasce. A alma livre vive nas alturas, vive no altar, vive entre os astros celestes. Não existe inteligência, existe altura. Isso significa que os animais carnívoros são mais inteligentes porque estão acima na cadeia alimentar. Existem vários tipos de maus. Existe o mal condicional e existe o mal incondicional. Na hierarquia da cadeia alimentar, os animais mais maus estão no topo da cadeia alimentar. Simplificando, isso significa que a inteligência está relacionada ao consumo de carne e à maldade. Mas a maldade para comandar. Os mais inteligentes comandam. A maldade não está relacionada ao ódio. O ódio é descontrole. Ou o ódio pode ser também um tipo de comando, através da vontade mais baixo que impulsiona alguém a realizar algo contra outro. Igual o amor pode impulsionar alguém a realizar algo em favor do outro. Por que odiamos? De onde vem o ódio? Quanto mais controlamos o nosso ódio, mais adquirimos inteligência. Quanto mais controlamos o nosso ódio, mais adquirimos inteligência em tonalidade alta. O que é o ódio? O que é o amor? O ódio e o amor são energias. O ódio é o amor mais baixo. O amor é o ódio mais alto. O ódio, assim como o amor, são comandos de classificação, as alturas das maldades e das bondades. O mal incondicional não é viável, porém o bem incondicional também não é viável, porque também não comanda. O bem condicional é viável porque comanda, impõe, coage. Todas as coisas são apenas uma. Somos um. Nos cuidamos, nos amamos, nos queremos. E essa é a única verdade. E todo o resto é mentira. E todo o resto é tentativa desastrosa de criação. E todo o resto é tentativa desastrosa de separação. Na verdade, não existem separações dos seres ou dos cosmos. E essa é a teoria da união de todas as coisas. Porém, a teoria da separação de todas as coisas também é a teoria da destruição de todas as coisas. Igual a teoria da união de todas as coisas pode destruir, a teoria da destruição também pode. A teoria da destruição é a teoria da desclassificação de todas as coisas. A teoria da união de todas as coisas é o retorno à energia primordial. A teoria da união, na verdade, é a teoria da destruição ou da desclassificação daquilo que foi classificado. Existe conflito porque existe classificação. A classificação das coisas pode ser uma tentativa de união condicional, pois quando o padrão universal é alcançado, as classificações são desfeitas. Tudo aquilo que foi classificado é desclassificado. As classificações sendo desfeitas, tudo aquilo que foi classificado é desclassificado. Logicamente, existe apenas existe apenas a unidade padrão universal, e as demais classificações podem ser desfeitas. É a arma mais poderosa que pode existir na humanidade. Porém, a eficiência dessa teoria está assegurada no céu. A teoria de um diluente mais universal que possa diluir outras matérias. A manipulação, o controle da técnica da destruição, a captura dos critérios equivalentes à destruição universal através da desclassificação da matéria à energia, o tom da destruição, o qual pode ser traduzido para infinitas outras práticas, um diluente rápido, o qual possa traduzir as classificações desde unidades ao padrão de energia universal. Quando o padrão é realizado, as unidades são destruídas. Logicamente, esse diluente tem que não ser efetivo ao seu recipiente, tem que não ser efetivo aquilo que pode conservá-lo, ou depois de acionado, começa a diluição. Logicamente, a diluição deve ter um limite, deve ter um alcance. Essa é a arma que pertence ao espírito livre, pertence ao grande espírito, o espírito livre do círculo da reencarnação. Como discordância, existem muitas pessoas que querem reencarnar, mas quando a pessoa pratica o verdadeiro comportamento adequado, se liberta do renascimento, vivendo para sempre no altar, vivendo para sempre entre os astros celestes. Aqueles que não querem se libertar estão supondo, são escravos da vontade de não querer ser livre do círculo do renascimento. Mas para tudo se requer trabalho, então ser escravo também é bom. O trabalho é a raiz que proporciona o prazer, que fomenta o prazer, que fomenta o descanso.
É verdade que o gás sob pressão se torna líquido. É verdade que a água solidifica em aproximadamente 0 graus Celsius. Também é verdade que a água se gasifica em aproximadamente 100 graus Celsius. Mas também é verdade que a argila, a madeira e a borracha não sofrem estes mesmos conceitos sobre os estados da matéria. Então, em relação aos estados da matéria, a temperatura não é aplicável igualmente a todas as matérias. O que acontece com os átomos que não obedecem a esta regra básica relacionada aos estados físicos da matéria? Poderíamos deduzir que são átomos mais organizados, com um nível de organização mais elevado. Por outro lado, sendo uma questão de espaço atômico, considerando a desorganização atômica através do calor, a matéria em estado líquido e gasoso necessita mais espaço do que em estado sólido. Sendo dessa maneira, as matérias ganhariam volume em estado líquido e gasoso, mas o que preencheria estes espaços nas ligações atômicas? O nada é impossível, o nada não existe. Seriam então os gases que preencheriam estes espaços. A própria matéria em ebulição se torna gás e se mistura a outros gases. Então, o que se mistura à matéria quando os átomos estão desorganizados em estado líquido? Podemos dizer que os átomos em estado líquido estão utilizando uma ligação flexível entre si mesmos, o que provoca a flexibilidade e a maleabilidade líquida. Sendo desta maneira uma questão de organização atômica, os átomos não estariam sob o efeito da temperatura e apenas as ligações atômicas estariam sob efeito da temperatura. Mas as ligações entre átomos não são algo separado dos átomos. A ligação atômica é o próprio átomo que se mistura. Considerando que as ligações atômicas é algo independente dos átomos, o que sofre efeito do calor e interage através das ligações atômicas são apenas as ligações atômicas e não os átomos. Considerando as ligações atômicas, o que estaria entre nêutron, próton e elétron? Havendo partículas subatômicas, o átomo deveria ter microespaços. Na minha concepção, não existem as partículas subatômicas, porém, concordo que os átomos são a menor parte da matéria. Na minha concepção, os átomos são a menor parte da matéria. Os átomos não são energias, mas têm um núcleo composto por energia. A energia é algo completo que não tem subdivisão e o átomo é a menor parte da matéria. Se alguma matéria pode ser quebrada, se alguma matéria pode ser subdividida, então existe a menor parte dela. Mas, na minha concepção, os átomos são compostos por energia e essa energia não pode ser subdividida. As matérias menos evoluídas são compostas por duas partes. São compostas pela massa e pela energia. Por exemplo, os metais. Todas as matérias têm energia. Essa energia contida nas matérias pode ser liberada, pode ser liberta dos átomos. Matéria é energia baixa, energia pobre, e energia é matéria alta, matéria rica. É possível liberar a energia contida nas matérias através do processo de enriquecimento da matéria. Depois que a matéria é altamente enriquecida, é possível liberar toda a energia contida na matéria que foi enriquecida através de uma grande explosão. Essa explosão pode ocorrer através de uma energia padrão que possa liberar outras energias. Energia contida nas massas. Essa energia padrão é similar a um diluente universal que libera as energias contidas nas matérias.